Instituto de Química da Unesp em Araraquara realiza a 5ª edição do Mulheres na Ciência. Com o tema maternidade e os impactos na vida profissional, o evento busca estimular o ingresso e a permanência das mulheres na carreira científica sem deixar os projetos pessoais de lado. O pró-reitor de pesquisa da Unesp, o professor Carlos Graeff, conversa com a gente sobre a falta de recursos para a ciência e esclarece por que esse é um problema recorrente aqui no Brasil. É terça-feira, 21 de agosto, e o Unesp Notícias está começando. Boa noite! Incentivar o ingresso e a permanência das mulheres na carreira científica. Esse foi o objetivo de um encontro realizado nesta segunda-feira no campus da Unesp em Araraquara. Elas são professoras universitárias, desenvolvem pesquisas em diferentes áreas e hoje se reuniram para discutir o papel e a representação feminina no cenário da pesquisa brasileira. Esse é o Mulheres na Ciência. Organizado há 5 anos pelo Instituto de Química da Unesp em Araraquara, o evento tem o objetivo de incentivar a presença e a permanência das mulheres na carreira científica. Neste ano, a maternidade e os impactos dela na vida profissional das pesquisadoras foi o assunto discutido no encontro. Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernanda criou em 2016 o projeto Parenting Science, ou Pais na Ciência. A ideia surgiu após o nascimento do primeiro filho e a opção dela em acompanhar de perto o primeiro ano de vida dele. Comecei a sentir essa divisão que eu não estava acostumada a ter. Minha vida sempre foi dedicada à ciência, ao laboratório. Então eu comecei a sentir essa divisão de tempo e obviamente isso teve um impacto muito grande. A gente não via ninguém conversando a respeito desse assunto, de como é lidar com a carreira científica depois que a gente se torna mãe. Então a gente resolveu criar o nosso grupo. Inicialmente com um objetivo muito específico, que era criar um fundo de pesquisa específico para cientistas que são mães e pais. E no fim a gente acabou se tornando um projeto de pesquisa para tentar entender o impacto da maternidade e da paternidade na carreira científica dos nossos cientistas aqui no Brasil. Hoje o projeto é formado por 6 mães e um pai, todos pesquisadores. Desde o ano passado, o grupo busca medir a influência da maternidade na carreira profissional. Para isso, usa questionários disponibilizados na internet. O levantamento continua sendo realizado, mas alguns resultados já foram apresentados no evento. E um deles chama atenção. Para mais de 80% das mães que responderam às perguntas, a chegada de um filho tem um impacto negativo ou muito negativo para a carreira científica. Quando a gente analisa a carreira, a trajetória em termos de publicações dessas cientistas que se tornaram mãe, o nascimento do primeiro filho é um ponto de quebra. Então, geralmente, essas cientistas vêm numa ascendência em número de publicações e com o nascimento do primeiro filho, o número cai drasticamente. O problema é que esse impacto que dura um número considerável de anos vai levar a uma diminuição também no número de financiamentos que essa cientista consegue ganhar. Aí, então, a gente entra num círculo vicioso de eu produzo menos, eu ganho menos dinheiro, com isso eu vou produzir menos. Dulce conhece bem essa experiência de dividir o tempo entre a família e as pesquisas. Por isso, apoia a discussão proposta pelo evento. Passei por isso 2 vezes, uma no mestrado, uma no doutorado, e exigiu de mim um planejamento muito detalhado para que eu não perdesse muito na competitividade. Um pouquinho acaba perdendo, sim, E assim, só não foi maior a perda porque o planejamento ele foi bem minucioso. O Mulheres na Ciência surgiu justamente para mostrar a alunas de ensino médio, graduação e pós exemplos como esses. Pesquisadoras que conseguem se destacar profissionalmente sem deixar a vida pessoal de lado. A diferença, então, entre meninos e meninas não é tão grande no ingresso da carreira, mas na permanência, Então, ao longo dos avanços da carreira, a gente percebe que vai diminuindo e muito. E as que são poucas as que, de fato, atingem os estágios mais altos da carreira como cientista, Eu percebi, pelo menos na minha experiência pessoal, que no segundo filho eu já tinha aprendido a conciliar, fazer o malabarismo das coisas, e o impacto já foi bem menor do segundo filho. Então, é possível, e a nossa mensagem, principalmente nessa edição, é essa, de que a maternidade não deve ser um empecilho para seguir a carreira científica.
É o que pensa hoje a Fabíola, professora há 5 anos do Departamento de Química Analítica da Unesp. Eu era uma pessoa que praticamente não tinha a intenção de ter filhos, por conta que eu achava que isso ia ser um grande empecilho, talvez, na minha vida, né? Porque eu gosto muito do que eu faço e achava que isso... Mas eu percebi que dá para conciliar e dá para ter uma vida assim, normal, né? Entre aspas, sendo professora, pesquisadora e mãe, né? Esse evento mudou o meu pensamento. Situação parecida com a da Mônica, que veio de Sergipe para fazer doutorado. Há 3 anos acompanhando as rodas de conversa do evento, percebeu que, para realizar um sonho, não é preciso anular outro. Está sendo bem interessante ver a abordagem das professoras que estão palestrando e perceber que sim, é possível conciliar a pesquisa com a maternidade. Para as pesquisadoras que quiserem contribuir com o projeto Parenting Science e responder os questionários, eles estão disponíveis na página do projeto na internet. E agora a gente fala de outro evento, mas aqui no campus em Bauru. Um grupo de alunos com deficiência que estuda na unidade está organizando um encontro para discutir a inclusão e a acessibilidade na universidade. Mais informações com o repórter Júlio Penariol. O objetivo do fórum é debater todos os tipos de acessibilidade que as pessoas com deficiência têm direito, da arquitetônica à metodológica. E quem nos conta mais detalhes sobre o encontro é a Paola Vicentim. Ela é aluna de psicologia e uma das organizadoras do encontro. Paola, como que surgiu a ideia de realizar esse fórum? Bom, desde o ano passado, nós estudantes com deficiência da universidade, da Unesp de Bauru, eu com deficiência física, o Rodrigo tem síndrome de Asperger, o Caio usa prótese devido a acidente de moto e o André, que nasceu sem uma mão, a gente se juntou com a pesquisadora, doutoranda em psicologia, Ana Paula Ciantelli, e isso foi um desdobramento da pesquisa de doutorado dela. Aí a gente fez vários encontros, discutimos sobre o assunto e resolvemos fazer um evento para colocar essa pauta em prática, para poder discutir sobre essa questão na universidade. Porque a questão das pessoas com deficiência, a questão da acessibilidade, da inclusão, é um assunto que ainda é muito pouco falado no campus. Então, a comunidade acadêmica precisa discutir mais sobre isso, desde os alunos até os professores e os funcionários. E quais serão os assuntos que vocês vão abordar? Nós vamos contar sobre quais barreiras são enfrentadas pelas pessoas com deficiência no campus e por que o número de estudantes com deficiência matriculados na Unesp ainda é tão pequeno. O que acontece que essas pessoas não chegam até aqui e as que chegam não ficam? E quem pode participar desse encontro? Todos podem participar, o evento é aberto e nós queremos saber as opiniões de todo mundo mesmo. Venham todos para participar porque vai ser muito interessante. Obrigado pelas informações, Paola. O Fórum sobre Acessibilidade vai ser realizado nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, na Sala 1 do campus da Unesp, aqui em Bauru. Júlio Penariol, para o Unesp Notícias. Será realizado amanhã no prédio da administração da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu o lançamento do programa Bem Viver para Todos. O evento será das 8 às 10 da manhã. O Bem Viver para Todos é resultado do convênio Unesp Santander e vai oferecer ao longo dos próximos 40 meses ações específicas e de formação em todas as unidades da Unesp, com o objetivo de promover a saúde, a integração social, os relacionamentos interpessoais e o desenvolvimento de capacidades. Ele é destinado a toda a comunidade unespiana. No evento desta quarta também serão divulgadas as ações do NUMES, o Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde da FMB, que também está integrado ao programa. Os radares do IPMET registram aumento da nebulosidade e chuvas nas regiões oeste, sul e leste do estado de São Paulo nesta quarta-feira. Em Bauru estão previstas chuvas fracas ao longo do dia. A umidade do ar agora está em 38% e quase não venta. Hoje a variação térmica foi grande, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Amanhã as temperaturas devem ficar entre 17 e 29 graus.
A gente continua a falar de ciência, mas pelo viés econômico. Com a crise e o avanço de uma agenda mais conservadora na economia, o governo federal vem realizando cortes orçamentários em vários setores. E um dos que sofrem com a redução nas verbas é o da ciência e tecnologia. Atualmente, o orçamento para pesquisa científica no Brasil é equivalente ao de 13 anos atrás. Porque a falta de recursos para a ciência é um problema recorrente no Brasil. O repórter Otávio Frabetti conversou sobre esse assunto com o pró-reitor de pesquisa da Unesp, o professor Carlos Graeff. Vamos conferir. Para ajudar a entender o impacto causado pela redução orçamentária no setor de ciência e tecnologia, eu converso com Carlos Graeff, professor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru e atual pró-reitor de pesquisa da universidade. Professor, eu começo a entrevista com um número, 16 bilhões de reais. Essa quantia, o valor que as universidades públicas e o setor de ciência e tecnologia deixaram de receber desde 2015. Por que esse setor acaba sempre sendo sacrificado na hora de falar em corte de gastos? Essa é uma questão complexa, mas tem muito a ver, talvez, com o estágio de desenvolvimento da nossa sociedade. Enquanto vários países, eu cito aqui como exemplo a Coreia do Sul, ou mesmo a China, que é um país emergente, tem aumentado seus gastos em ciência, tecnologia e educação superior, porque entendem que esse é um setor estratégico para o futuro da nação. Então, isso a gente viu a Coreia do Sul, por exemplo, a gente conhece as empresas como a Samsung, a Hyundai, todas essas empresas que hoje em dia vendem produtos aqui no Brasil. Na década de 60, essas empresas praticamente não existiam. Então, foi um investimento forte em ciência e tecnologia que fez com que essas empresas se tornassem competitivas. Então, essa é uma falta de visão de futuro, no nosso ponto de vista. Essa redução de investimento, ela afeta o cidadão comum, o cidadão que não tem nenhuma ligação com a ciência, com a tecnologia, com esse setor de pesquisa? O investimento passado em ciência e tecnologia pode ser visto muito facilmente. Todo o setor do agronegócio brasileiro teve esse sucesso e tem esse sucesso graças aos investimentos pesados que houveram no desenvolvimento de novas plantas, de novas técnicas de plantio, que foram investimentos que ocorreram lá pela década de 60, 50. As pessoas não têm a memória tão viva, mas na década de 60 o Brasil era dependente, ele importava alimentos. Hoje ele exporta alimentos para o mundo inteiro. Outro exemplo que ninguém tem, acho que, dificuldade de entender é o da Embraer, certo? Então nós temos uma empresa de alta tecnologia que exporta aviões para o mundo inteiro, de novo, graças ao investimento em ciência e tecnologia. E assim a gente pode citar uma série de outros exemplos. Não investir em ciência e tecnologia e em educação de nível superior é você estar travando o futuro da nação. Então, esse aqui talvez seja a questão fundamental. Eu cito também, para não deixar de mencionar, todas as questões relacionadas à saúde. Certo? Então, desenvolvimento de novas metodologias, novos métodos de tratamento, remédios, ficam todos comprometidos. Alguns pesquisadores, diante dessas incertezas também, dessa possível falta de dinheiro, de bolsas, eles acabam, às vezes, paralisando os trabalhos e quem pode acaba fazendo as malas e indo embora para outro país, a chamada fuga de cérebros. Quais consequências que podem causar para o Brasil a médio e longo prazo? Sim, como todos percebem, por ser uma área estratégica, então vários países investem muito em ciência e tecnologia. E obviamente que eles vão ficar muito felizes em receber os nossos cientistas e pesquisadores, porque o investimento até a formação de um bom pesquisador é um investimento muito pesado. Então nós estamos perdendo recursos que foram anos de investimento na educação dessas pessoas que vão embora e levam todo esse conhecimento para fora. A outra questão que é fundamental de entender é que a ciência e tecnologia e o mundo de maneira geral é muito conectado. Então, é muito fácil atrair talentos. Então, não ter recursos aqui tem esse grande risco de perda de talentos que, logicamente, que nós vamos sentir nos anos que vão por vir, né? Uma alternativa que algumas pessoas colocam seria o aumento do investimento privado, o aumento das empresas.
é uma solução? Funcionaria? Ou o investimento público ele precisa estar presente nessas questões? No Brasil, de maneira geral, o investimento em ciência e tecnologia é muito diverso. Em especial, em São Paulo, os números são completamente diferentes da realidade nacional. Em São Paulo, os investimentos privados já são mais de 50% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós já temos em São Paulo uma cultura de investimento por empresas bastante desenvolvida. Nos outros estados, isso ainda demora um pouco. A questão toda, e que isso é estratégico no mundo inteiro, é que sempre deve haver um investimento do Estado, porque o investimento do Estado é que garante uma certa continuidade. Então, as empresas passam por vários ciclos, como agora, são por uma crise econômica. E, obviamente, que nessas variações de investimento, como eu disse, é muito fácil você perder esse capital humano que foi um investimento tão difícil. Você tem que imaginar que, para você chegar a um pesquisador, são pelo menos uns 20 anos de educação. Então, é possível, é muito importante que as empresas investam mais em ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário e fundamental que o Estado, e isso em especial em São Paulo, está na nossa Constituição, e por isso que São Paulo se destaca na produção científica e tecnológica, é fundamental que o Estado se mantenha e tenha uma constância no financiamento. Na época de eleições agora, nós temos um movimento chamado Cientistas Engajados. O objetivo deles é colocar pessoas ligadas à ciência para se candidatarem a cargos de deputado federal, Senado, né, formar o Congresso, formar uma bancada da ciência. A exemplo do que já existe, por exemplo, a bancada do agronegócio. Essa mistura política e ciência acaba funcionando, professor? Então, essa é uma questão bastante recente. Nos Estados Unidos, esse movimento já está ocorrendo. Então, com a entrada do Trump, que também, como vocês já perceberam, é um político um pouco instável, não tem muita clareza nos objetivos de suas políticas. Então, nos Estados Unidos está ocorrendo um movimento desse tipo, de ter mais cientistas ligados à política. A verdade é que é sempre algo um pouco perigoso, mas acho que é inevitável. É importante que nós tenhamos políticos sensíveis às questões de ciência e tecnologia, porque, como eu disse, a ciência e tecnologia é estratégica para o futuro do país. Então, é importante que haja uma certa compreensão para que não ocorram situações onde até, eu colocaria, políticos bem intencionados, né, não entendendo das questões científicas, podem produzir políticas que são danosas no final para o desenvolvimento do país. Se não for, talvez, uma interação direta, ou seja, que a gente eleja deputados e coisas, que a ciência se aproxime dos políticos, porque os políticos, no fundo, são representantes do povo. Então, é importante que haja um diálogo maior. O senhor vive essa realidade da pesquisa no dia a dia da Unesp. Em poucas palavras, o que fazer para reverter essa situação de crise, de falta de dinheiro? Então, como eu mencionei no início, né, em São Paulo, felizmente, nós estamos numa situação bastante especial do cenário nacional. E, em particular, na Unesp, não é diferente. Então, a crise aqui é muito menor do que nos outros estados. O que eu tenho feito junto aos colegas, agora como pró-reitor de pesquisa, é justamente buscar alternativas, buscar então que a Unesp se aproxime mais da sociedade, se aproxime mais das empresas, que mostre o seu potencial de resolução de problemas práticos e então encontrar formas de conseguir financiamento alternativo. Mas eu gostaria de deixar bastante claro que, felizmente, no estado de São Paulo, a situação é 100% mais favorável do que cruzando qualquer fronteira para Minas Gerais, Rio ou qualquer outro estado da federação. Professor Carlos Graeff, eu agradeço a sua participação aqui no Unesp Notícias e por ajudar a entender, por nos ajudar a entender a quem nos acompanha em casa, questões que mexem com a vida de todo mundo. Eu é que agradeço a oportunidade de me passar um pouco das nossas angústias, e esclarecimento para a população de maneira geral. Por hoje é só. Você pode acompanhar as novidades da programação da TV Unesp também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.
Música